Muitas coisas aconteceram naquele dia. E aí, vai pra cesárea, não vai? Como que tá, minha filha? Quem assistiu o vídeo não tem noção do que está por vir. Como vocês? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E não deu pra começar sem ela, porque senão não teria vídeo hoje. Porque ela quis aparecer, né, Zoe? Né, Zoe? Eu ia apresentar você, mesmo que você não quisesse. Eu ia. Ô, gente, eu não quero ficar no carrinho. Eu não quero ficar no carrinho, não. Eu quero ficar aqui no colinho da minha mamãe. Né, meu amor? Oi, pessoal, eu sou a Zoe Miranda. No vídeo de hoje, vocês vão ver o relato do meu parto. Vou fazer assim pro pessoal te ver. Meu amor. Eu tô muito feliz de compartilhar o vídeo do meu relato de parto aqui com vocês. Gente, nunca imaginei nem que um dia teria esse vídeo aqui no canal. É algo tão grande que eu nem acredito que eu fui capaz, minha gente. Pra quem não sabe, eu tive filho aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que foi lá no hospital. Eu filmei tudo, filmei a nossa chegada lá, como que foi, mostrei o quarto que a gente ficou, sendo que nesse vídeo, pode ser que você já tenha visto esse vídeo, inclusive. Nesse vídeo tem muita coisa que aconteceu que eu não pude compartilhar lá. E por diversas razões, assim, até porque lá dentro daquele quarto estava só eu e meu marido. Então, como a gente estava vivendo, a gente não conseguia registrar ao mesmo tempo. Então, eu ouso dizer que a parte mais importante daquele dia, o ápice do dia, sabe, não foi registrado. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Muitas coisas aconteceram naquele dia, no dia 10. Pra quem viu, meu Instagram tá aqui, ó, @1LarissaMiranda. Até na legenda de algumas fotos eu coloquei que eu, o Nicolas, né, entramos um e saímos outro, sabe? A gente saiu completamente transformado, porque a gente teve muitas experiências lá. Então fica comigo até o final pra vocês conhecerem um pouquinho como que foi a chegada da Zoe, nos mínimos detalhes. Bom, eu já queria começar pontuando o seguinte: nenhuma experiência é igual à outra. Então, o que eu vou falar aqui não pega pra você e leva como se tipo, ai, o meu parto vai ser assim, porque tem muitas coisas ruins que aconteceram comigo que eu não tô levando isso pra mim mesma, nem pra minha próxima gestação. Então, é só pra compartilhar com vocês mesmo e contar um testemunho, porque eu acredito que nesse dia eu e o Nicolas, nós vivemos experiências com Deus e eu quero compartilhar com vocês. Bom, o meu parto foi uma indução. Eu sempre quis ter parto normal. Eu não tinha, assim, nada contra a cesárea, inclusive se tivesse que ser cesárea, ok. Mas eu gostaria que fosse parto normal. E aqui nos Estados Unidos, eles já priorizam muito o parto normal, então pra mim tudo certo. Sendo que o tempo foi se passando e a Zoe não dava nenhum sinal de que ia nascer. Passava 37 semanas, 38, 39, 40 e nada dela. E eu tava fazendo um acompanhamento com a minha médica e ela sugeriu, que não foi a minha médica que fez o parto, por sinal. Então vale já a pena destacar isso. A médica que fez todo o meu acompanhamento não é a mesma médica que faz o parto. Então, talvez por isso muitas coisas tenham acontecido, mas... E ela me sugeriu, Larissa, tá numa data que você vai precisar fazer indução. Se você chegar nesse dia aqui, eu já sugiro que você faça indução. Se a Zoe nascer antes, ok, nasceu. Mas se não, dessa data aqui, eu sugiro que não passe, porque senão ela vai ficar um bebê muito grande. E aí você vai ter todo o trabalho do trabalho de parto normal e depois vai ter que ser encaminhada para uma cesárea. Então vai ser muito ruim para você e eu sugiro que você faça indução. Ok. E eu nem achava, para ser sincera, que eu ia chegar até essa data, que foi o dia 10 de dezembro. Eu achava que a Zoe ia nascer antes. Enfim, o ponto principal foi tudo lá no hospital. Mas vamos lá, vamos falar sobre o dia 9, que a minha indução estava marcada para o dia 9, 10 horas da noite. Então, nesse dia 9, tudo estava assim normal, saí com o Nicolas para almoçar. Foi um dia assim, tranquilo pra gente. Só que quando foi chegando à noite, eu fui ficando bem... Eu não sei dizer como que eu tava me sentindo. Era como se eu estivesse um pouco apreensiva, sabe? Sendo que eu tava sentindo como se fosse um peso. Eu sei que você pode pensar assim, Larissa, você tá indo parir. É lógico que você vai sentir alguma coisa estranha, você vai sentir um pouco de medo, sei lá. Mas não, eu tava sentindo um peso, assim, e aí eu não sabia o que fazer, não sabia nem o que orar. E aí eu fiquei orando em línguas, assim, eu falei, cara, Deus, não sei nem o que falar, então eu vou orar em línguas. Fiquei orando em línguas, fui tomar banho, orando em línguas, fiquei o tempo todo orando em línguas. Enfim, eu e Nicolas fomos pra lá. E aí, lá dentro mesmo do hospital, eu anotei algumas coisas no bloco de notas pra compartilhar com vocês, porque eu já sabia que ia ter vídeo desse dia, gente, porque tava punk. Quem assistiu o vídeo não tem noção do que está por vir, porque o vídeo que vocês viram
o vídeo da gente lá no hospital não dá a entender que tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Cheguei, tomei banho, nanã, tudo que vocês viram. Primeira coisa, a enfermeira checou a minha dilatação e ela viu que eu tava com 0,5 centímetro de dilatação, ou seja, ia demorar pra caramba, né? Então, ok, 0,5 centímetro, já fiquei decepcionado porque eu achei que ia chegar lá e já ia estar com uns 4 centímetros, entendeu? Mas não, gente, 0,5 centímetro de dilatação. Enfim, a enfermeira saiu, logo em seguida entrou a médica e ela foi checar a minha dilatação novamente, logo depois da enfermeira ter checado. Sendo que a enfermeira, quando ela vai checar, ela lubrifica, né, checa a dilatação e ok. Quando ela foi checar, ela falou, sua bolsa já estourou? Aí eu falei, não, minha bolsa não estourou. Ela, ok. Ela enfiou a mão. Detalhe. Então agora já vai começar os detalhes reveladores que vocês não viram antes. Essa médica, ela falou que ia checar minha dilatação e enfiou a mão e já estava me machucando. Não sei nem como compartilhar isso. E ela enfiava a mão e eu pedia para ela parar. Essa médica não parou. Ela estourou a minha bolsa. Essa médica. Ela estourou minha bolsa. Eu senti. Quando ela tirou a mão com a bolsa estourada. E ela falou, ups, a sua bolsa já estava estourada. E aí, naquele momento, acabou o clima pra mim. Eu tive uma certa, assim, desconexão com aquela médica. Porque, primeiro, ela me perguntou se a minha bolsa tinha estourado. Obviamente, quando a bolsa estoura, você sabe se estourou ou não. Eu falei que minha bolsa não tinha estourado. Ela enfiou a mão e estourou a minha bolsa. Sem me perguntar, sem a minha permissão. Nicolas estava do meu lado, sabe? Eu fechei a minha cara na hora e eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que ela é uma médica e ela sabe o que ela tá fazendo, a gente não sabia como reagir. Então eu fiquei pensando, essa médica é a médica que vai fazer o meu parto, muito provavelmente. Então eu não vou criar atrito com ela. Eu quero tentar apaziguar e trazer o melhor clima possível. Mas ela acabou de estourar minha bolsa e tá fingindo que a minha bolsa acabou de estourar, sendo que ela enfiou a mão e estourou a minha bolsa. Enfim, ela tirou a mão e falou, ops, a sua bolsa já estava estourada. E eu fiquei assim, tipo, eu não acredito que ela tá se fazendo de cínica aqui na minha frente, né? Aí eu olhei pra cara de Nicolas e Nicolas tentando me fazer ficar calma. E assim que ela saiu, falando assim, opa, sua bolsa já tá estourada, você vai entrar em trabalho de parto, nananana. Ela saiu e o Nicolas falou, Larissa, fica tranquila. Ela é uma médica, ela sabe o que ela tá fazendo. Era tudo que a gente poderia fazer ali naquela hora, porque a gente não poderia mudar o que foi feito, né? No dia seguinte, inclusive, eu mandei uma mensagem pra minha médica falando da situação, perguntando se ela poderia ter feito aquilo. E a médica falou, Larissa, ela deveria ter te perguntado se ela podia ou não. E não foi o que aconteceu. Enfim. Logo em seguida que ela fez isso, eu já comecei a ficar um pouco enjoada. E eu vomitei. Eu fui colocando tudo, várias coisas que aconteceram. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu já fui anotando várias passo a passo do que aconteceu, até pra minha mente ficar mais fresca. Eu comecei a ficar um pouco enjoada. Tudo bem, tava vindo soro, então tava, né, bem hidratada. Mas eu tava com vontade de vomitar e vomitei. Vomitei logo depois que a bolsa estourou. E aí é que começa tudo na nossa primeira batalha. Teve essa questão da médica estourar a bolsa. Vomitei. Vamos supor, uns 30 minutos depois, eles ficam monitorando tudo, né? Monitora o meu batimento cardíaco, monitora as minhas contrações, monitora o batimento cardíaco da Zoe. E tudo dali, a gente ouvindo barulhinho. Quando alguma coisa tá fora do padrão, o barulho já muda e a médica já vem, a enfermeira já vem. Tava eu e Nicolas na sala muito bem. 30 minutos depois, mais ou menos, da bolsa ter estourado. Daqui a pouco começa a entrar um monte de gente na sala, um monte de enfermeiros. E a gente sem entender o que tinha acontecido, a gente só sabia que o monitor tava apontando, né, algum batimento estranho. E aquele batimento não era meu, era o batimento da Zoe. O batimento cardíaco da Zoe tinha caído muito. Foi desesperador, a gente não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Todo mundo entrou, já começou a me mudar de posição, me virar de um lado, me virar do outro. E isso, a gente não conseguia gravar. A gente estava vivendo aquela, né? E o batimento cardíaco da Zoe caindo muito. A gente não sabia por que aquilo estava acontecendo. Eles começaram a me virar de posição. E até que em dado momento eles acharam uma posição que o batimento dela voltou ao normal. Mas a gente já começou, eu principalmente, Nicolas, a gente já começou a ficar desesperado. Por que o batimento cardíaco da Zoe tá caindo tanto? E aí a gente já começou a associar uma coisa a outra. Falava, Nicolas, será que foi porque ela estourou minha bolsa? Enfim, gente, eu sou totalmente leiga. Eu não sei se tem a ver uma coisa com a outra.
Inclusive, acho que talvez não tenha. Mas na hora que a gente estava vivendo uma coisa que a gente sabia que tinha sido um pouco fora do padrão, eu associei uma coisa a outra. Eu falei, Nicolas, será que o batimento cardíaco da Zoe tá caindo porque ela estourou minha bolsa antes do tempo e de repente a Zoe tá sofrendo aqui? Eu não sei. E a gente ficou sem saber. E aí o batimento cardíaco da Zoe voltou ao normal. E eu fiquei naquela posição ali. E aí eles falaram, olha, a gente não sabe se de repente o cordão dela enrolou, a gente não sabe se ela se enrolou com o cordão, a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente vai ficar bem atento. Aí logo em seguida eles vieram, checaram a dilatação novamente. E eles verificaram que estava com pouca dilatação ainda. Tudo isso durante a madrugada, né? De repente, o batimento cardíaco da Zoe cai novamente. E aí entra, só que a gente só vê aquele bando de gente entrando na sala, um monte de enfermeiro, de médicos, e aí a gente, sem entender, opa, o batimento cardíaco da Zoe caiu novamente. E eu e o Nicolas sozinhos lá. Vocês viram no vídeo assim, a gente tava calmo, né? Tanto que no vídeo não dá nem pra desconfiar que tudo isso aconteceu, porque eu e o Nicolas, a gente tava tentando ficar o mais calmo possível, né? Então a gente tava ali vivendo tudo aquilo, o batimento cardíaco da Zoe caiu novamente. Só que dessa vez caiu tanto, o batimento cardíaco da Zoe caiu tanto, que eles já entraram na sala falando, olha, você vai ter que ficar fazendo prancha em cima da maca. Então, eu com a Zoe dentro de mim, eles pedindo para que eu ficasse fazendo prancha em cima da maca. Eu entendo, eu sei que eu tive que ficar lá fazendo prancha um tempo, segurando para ver se o batimento cardíaco dela voltava. Gente, imagina essa situação. Imagina, você foi pro hospital para ter o seu parto normal e você tem ali o seu bebê com o seu batimento cardíaco caindo. O que isso significa? Então, a gente começou a ficar assim, em oração, sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí eles falaram, olha, a gente não sabe se é algum movimento que você está fazendo. Só que isso traz um desespero ainda maior. Porque que eu fiz? Eu ficava na maca assim, ó. Cara, eu vou ficar parada aqui, porque eu não sei se é algum movimento que eu faço. E se for algum movimento que eu faço, eu tô comprometendo a saúde e a vida da minha filha. Então, eu vou ficar aqui paradinha, porque eu não sei. Logo em seguida, eles já entraram na sala, entraram outros médicos e falaram, olha, isso não pode acontecer de novo. Se o batimento cardíaco da Zoe cair novamente, a gente vai ter que ir para uma cesárea de emergência. Foram muitas coisas, assim, eu tô tentando resumir para vocês, para não ficar um vídeo muito grande, mas... E aí eles falaram, olha, você vai ter que ir para uma cesárea de emergência. Se acontecer o batimento cardíaco dela cair mais uma vez, a terceira vez, a gente já vai ter que ir. Eles ficavam monitorando o batimento cardíaco da Zoe aqui por fora da minha barriga, né? Eles falaram, olha, a gente vai ter que colocar um monitorador de contrações por dentro para ir direto na cabeça da Zoe, pra gente ter mais precisão dos batimentos dela, né? Pra gente não ter nenhuma dúvida de que realmente tá tendo problema ali nos batimentos dela. Só que na hora a gente já tava assim, vivendo tantas emoções que eu falava assim, ó, faz tudo que precisa ser feito. A gente vai aqui pra cesárea, a gente vai pra cesárea, a gente tá em oração. A gente pede direção de Deus, a gente pede para que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. Acontece uma situação dessa, se tiver que ir pra cesárea, a gente vai pra cesárea, se tiver que fazer parto normal, a gente faz normal, eu tô tranquila, venha o que vier, entendeu? Só que ficava naquela de não posso me mexer, e eu ficava assim, meu Deus, minha filha. E eu ficava assim, eu não posso deixar o meu coração ter dúvida de que a gente vai sair daqui com a Zoe, com vida, porque fé é a certeza. Então, gente, naquela maca, diante de Deus, a única frase que eu ficava repetindo pra mim o tempo inteiro, pra não deixar a dúvida vir, era fé é a certeza. O que é fé? A palavra diz, fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se podem ver. Então eu ficava lá, fé é a certeza, tipo, não tenho dúvida de que vai dar tudo certo, a Zoe vai sair daqui com vida. E eles já trouxeram também um monitor que traduzia, porque eles precisavam que eu desse o meu aval, ciente de que eu tinha entendido tudo, de que eu precisava ir para uma cesárea e de que eu precisava tomar epidural, que até então seria parto normal com analgesia, e aí eles precisavam, por conta de talvez precisar fazer uma cesárea de emergência, eu precisava tomar epidural. Só que eles iam deixar o acesso, eu ia tomar uma dose menor de epidural, e caso eu tivesse que ir para cesárea de emergência mesmo, eles iam aumentar a dose da epidural. A epidural, vocês já sabem, né? Fica de costas, bem paradinha. Nicolas perguntou se podia filmar, eu tava tão nervosa que eu falei, amor, não filma. Tinha que ficar bem paradinha, e aí eles vinham com a agulha aqui nas costas. Todo mundo fala muito dessa epidural e tal. A médica, aí foi uma outra, né? Foi uma anestesista, né? Foi super, assim, maravilhosa. Ela explicou tudo.
Só que ao mesmo tempo, quando eles explicam tudo, eles falam tudo de ruim que pode acontecer. Ó, o risco é esse. E eles vão falando tantos riscos que você tem que ficar com a sua cabeça ali firme assim. Fé é a certeza. Fé é a certeza, porque, gente, é uma loucura. Tomei a epidural já pra ficar assim, basicamente pronta pra uma cesárea. Então eu tinha que me preparar até aqui, porque eu tava assim, vai ser parto normal. E do nada surge uma possibilidade de ser cesárea. E eu falava, Nicolas, vamos orar porque eu não quero que seja cesárea. Mas eu quero que seja feita a vontade de Deus. Então, enfim, tomei a injeção e fiquei esperando pra ver o que ia acontecer. E orando pra não acontecer de novo do batimento cardíaco, então, da Zoe baixar. Então eu ficava ali paradinha. Só que quando foi 6 horas da manhã, o coração da Zoe baixou novamente. E quando o coração da Zoe baixou novamente, entrou todo mundo na sala novamente, e aquela foi a terceira vez. E eles falaram, se tiver uma terceira vez, a gente vai ter que ir pra cesárea. Aquela foi a terceira vez. O batimento cardíaco da Zoe baixou muito. A gente ficou assim, a gente não contava pra ninguém, a gente não compartilhava aquilo com familiares nem com ninguém. Ficava só eu e o Nicolas orando. E a gente já sabia que ia ter batalha espiritual desde que a gente recebeu o nome da Zoe. Porque Zoe significa vida do tipo da vida de Deus, vida como a vida de Deus. Existem vários versículos, eu posso compartilhar aqui com vocês, aqui do lado, vários versículos. Zoe, para quem não sabe, é um nome bíblico, só que no original, né, no texto original. Então, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o original é Zoe. Então, quando Deus sopra vida, Deus sopra Zoe. Você tem Zoe de Deus. Então, quando Deus deu esse nome pra gente, a gente orou para que Deus desse o nome da nossa filha. Quando Deus deu esse nome, eu confesso a vocês que eu já estava em oração, porque eu sei que os nomes, eles carregam histórias. Pela terceira vez, o batimento cardíaco da Zoe caiu, entraram vários médicos, conseguiram restabelecer, e a gente ficou assim, aí, vai pra cesárea, não vai? Eles falaram que daria mais uma chance, só que assim, ao mesmo tempo que eles ficavam dando chances, eu ficava pensando, como que tá a minha filha, né? Como que ela tá? Logo em seguida, o batimento dela regularizava de novo, até tem um vídeo. Tem uma parte do vídeo que eu postei pra vocês que dá pra ver que o batimento cardíaco dela tá fora da linha padrão. Depois voltava ao normal. Enfim, nessa terceira vez, voltou ao normal mais rápido do que das outras vezes. Foi por isso que eles resolveram dar mais uma chance ao invés de já me levar direto pra cirurgia da cesárea. Aí eles já estavam com o monitoramento ali na cabecinha da Zoe. Eles resolveram também colocar um acesso na minha bexiga para eu não precisar levantar para ir ao banheiro, tendo em vista que talvez os meus movimentos é que estavam causando isso na Zoe. Então, para que eu não precisasse levantar para ir ao banheiro, eles colocaram um acesso na minha bexiga, né? E aí foi por isso que eu não fiquei fazendo exercício na bola, não fiquei me movimentando lá no quarto, não fiquei fazendo outras coisas que muitas gravidinhas fazem para aumentar a dilatação por conta disso. Só que no vídeo eu não falei isso com vocês. Um pouquinho depois que colocaram esse acesso, eu enjoei novamente, vomitei novamente. Só que ao mesmo tempo tinham vários momentos onde eu conseguia dormir, onde eu conseguia relaxar. E tudo isso estava acontecendo. Então a gente ficava ali assim, que esteja tudo bem com a Zoe, que isso não aconteça de novo, que o batimento cardíaco dela se regularize. Enfim, a gente ficou ali até a noite. Depois dessa terceira vez, não aconteceu mais do batimento cardíaco dela voltar a cair. Graças a Deus. E aí a gente prosseguiu para o parto normal. Só então, depois que ela regularizou, que eles começaram a colocar a ocitocina, que é aquele hormônio que estimula o parto normal. Então, eles começaram a colocar o hormônio, tudo dando certo. E aí minha dilatação foi aumentando. Quando foi, eu já estava achando que não ia mais nascer no dia 10. E na verdade eu comecei a ter essa certeza de que ela não nasceria no dia 10, quando eu entrei em trabalho de parto 9 horas da noite. Porque eu fazia força. Eu tinha tomado epidural, só que em dado momento ela pediu para eu parar de apertar o botãozinho. Então, para que eu pudesse sentir a minha perna. Então, eu sentia muito bem os meus movimentos. A minha perna eu conseguia movimentar. Só que, lógico, eu não sentia dor. Então, para ser bem sincera com vocês com relação ao meu parto, o parto da Zoe foi pleno. Eu não sentia dores. Talvez pela epidural, né? Só que não foi a epidural da cesárea, que eu não sinto movimento nenhum. Não, foi uma epidural mais leve. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas o meu parto, eu confesso pra vocês que foi leve. Eu entrei em trabalho de parto 9 horas. Fiquei lá, né, fazendo força, minha filha. E eu me lembro que eu trabalhava muito a minha mente de, tipo, tá dominado, sabe? Eu vou dar conta disso.
E é nessa hora que a gente tem uma força, assim, que é sobrenatural. Nicolas estava ali do meu lado o tempo todo. E as enfermeiras, gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco apaixonada por aquelas enfermeiras, porque elas foram tão maravilhosas comigo. Assim, todas elas. Entrava uma do plantão, saía outra do plantão. E todas as enfermeiras foram extremamente carinhosas, maravilhosas comigo. Eu tenho um carinho grande por várias que eu conheci lá. Inclusive, tinha uma enfermeira chamada Zoe. Ela foi, se apresentou, nossa, o nome de sua filha vai ser Zoe, porque meu nome também é Zoe. Ela não foi, que ficou comigo lá no dia, no parto, não, ficou comigo na sala. Tiveram algumas, assim, que desempenharam um papel fundamental pra mim. Me auxiliaram muito ali no trabalho de parto. Eu amei. E quando foi 9 horas, eu comecei ali a fazer força, sabe? Quando você tá ali, meu Deus. E eu já tinha feito aquilo algumas vezes, mas eu confesso pra vocês que eu não tinha aquela sensação de vou desistir. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Em nenhum momento eu achei que eu não ia conseguir. O que passou pela minha cabeça é, talvez eu não consiga entregar no dia 10, entendeu? Pode ser que passe de meia-noite. Eu achava isso, ó, pode ser que não venha na minha cabeça, né? Eu não falava com ninguém. Pode ser que não venha no dia 10, porque eu tô fazendo força aqui, não tá indo o negócio, né? Não tá avançando. Então, pode ser que nasça no dia 11, mas isso aqui eu dou conta. Então eu fazia força, mas sabe quando você tá ali um tempo já no trabalho de parto e você repara no olhar das pessoas, tipo, das enfermeiras que elas estão assim, tipo, vai demorar? Ou, sei lá, tipo, elas já desistiram de mim, eu tinha essa sensação. Mas eu, por dentro, tava assim, cara, eu dou conta. Tipo, insiste em mim que eu tô aqui. Foi maravilhoso, tipo, o Nicolas estava o tempo todo ali, sabe, comigo, falando, era até engraçado, era divertido, as meninas eram muito divertidas. Teve uma hora que teve os fogos, vocês viram na janela, os fogos do Epcot, num parque da Disney. Quando foi 11, deu 11, eu falei, a Zoe só vem depois de meia-noite, porque eu não sei. Quando foi mais 11, mais ou menos, eles falaram assim, ó, faz força que já dá pra ver a cabeça dela. E dá pra ver que ela é cabeluda. Detalhes, né, gente? Ai, meu Deus. E aí eles falaram assim, ó, faz força porque já tá vindo. Aí Nicolas falou, Larissa, dá pra ver que ela já tá vindo mesmo. E Nicolas lá, né? Eu achava que Nicolas ia, sei lá, desmaiar, que ele não ia querer assistir. Não, ele viu tudo. Ainda ia lá na frente olhar e falou, ó, ela é cabeluda, tá vindo, faz força. Aí eu comecei a fazer força. Pra mim, a hora mais punk foi a hora ali realmente que ela tava saindo, assim, sabe? Naquela hora foi a hora que eu senti dor, pra ser sincera. Foi a hora que a Zoe estava saindo, assim. Saiu a cabeça, quando foi sair o corpo, entendeu? Foi bem punk, assim. Mas eu achei que foi leve. Não sei explicar, gente. Eu não sei explicar. O nascimento da Zoe, pra mim, foi leve. Lógico, tava fazendo força, né? Nanda, pelo amor de Deus, é um parto normal. Quando ela saiu, o Nicolas falou, Larissa, 11h30, eu nem acreditei, era 11h35, eu nem acreditei. E quando eu vi, gente, a Zoe, parecia que ela era enorme, ela era grande realmente, ela nasceu com 51 centímetros. Quando eles tiraram a Zoe, eu tava até de olho fechado assim, né, fazendo força. E eles falaram assim, mamãe, abre o olho. Mamãe, abre o olho. Quando eu abri o olho, eu vi a Zoe assim, ó. E ela já nasceu, sabe? Com um bracinho, tipo com um muquezinho, sabe? Eu falei, meu Deus, essa criança é grande. Eles começaram a limpar ela, né? Daquele jeito assim, bem delicado. Começaram a limpar ela, colocaram ela aqui. Eu confesso que nessa hora meu sentimento era, eu estou sem acreditar. Vocês podem observar aqui no vídeo, eu não consigo chorar na hora. Pra mim, eu tava assim, sem acreditar que eu tava vivendo tudo aquilo. Pra mim, eu não tava ali. Sabe, eu tava vivendo aquilo, mas eu tava assim, cara, isso é inacreditável. É algo tão grandioso diante dos seus olhos. Eu tava assim, ó, muita adrenalina, muita adrenalina. Quando colocaram a Zoe aqui no meu colo, eu falava, cara, eu não tô acreditando, ela tá aqui. Eu tô sentindo, mas eu não tô acreditando ainda que eu tô vivendo isso. E depois que colocaram a Zoe aqui, que eu e o Nicolas, a gente curtiu, a gente vibrou, a gente olhou pra Zoe e a gente falou, Zoe, você tem vida do tipo da vida de Deus. Foi quando a gente percebeu que tinha uma movimentação estranha. As enfermeiras estavam preocupadas e aí eu percebi que a gente estava entrando para um segundo testemunho. A Zoe estava perfeita diante dos meus olhos, sendo que eu percebi que os médicos estavam ali numa correria estranha em mim, sabe? Essa médica que fez o meu parto, por sinal, foi a mesma que estourou a minha bolsa. Durante o dia, era uma outra médica. Se a Zoe tivesse nascido durante o dia, teria sido com outra médica, mas como a Zoe nasceu de noite, foi com essa mesma médica. Tinha uma movimentação estranha, começou a sangrar muito. Eu comecei a perder muito sangue com o nascimento da Zoe. Eu confesso, foi o que eu falei pra vocês, o parto em si
Se tivesse parado ali, tinha sido perfeito. Mas depois que a Zoe saiu, eu comecei a perder muito sangue. E aí eu falei, Nicolas, porque eu não queria que que meu pai, minha mãe, minha irmã, ninguém tivesse na sala de parto. Só o Nicolas. Só que nessa hora que eu já tinha entrado em trabalho de parto, eles já estavam lá na sala de espera. E eu falei, pode chamar minha mãe e minha irmã, porque a Zoe já tá aqui no meu colo. E eu não sabia o que estava acontecendo ali embaixo. Minha mãe entrou, minha irmã entrou, eles viram a Zoe, viram um pouquinho do que estava acontecendo e saíram. E aí eles começaram a tomar algumas providências. A primeira delas, eu acho que foi uma injeção na coxa que eu tomei. E aí elas falaram, olha, eu vou te dar uma injeção na coxa pra parar o sangramento. E eu falava, pode dar, tipo, pode dar, tem que parar o sangramento e eu preciso melhorar. E eu percebi que eu tava ficando mais fraca. E aí veio uma outra enfermeira e falou, olha, a gente vai ter que dar uma outra injeção na coxa pra ver se para o sangramento. Deram uma outra injeção na coxa. Aí depois eles falaram assim, ó, a gente vai colocar aqui uma sonda pra tirando o sangue pra ver se para o sangramento. Colocaram a sonda, depois eles falaram que ia botar um balãozinho lá dentro de mim. E aí, se esse balãozinho dentro de mim não estancasse o sangramento, aí eu teria que ir para uma cirurgia, mesmo depois de já ter tido um parto normal. Então, assim, quando a gente acha que já, opa, Zoe nasceu, acabou o trabalho, não, minha gente, ali, para ser sincera, a parte mais difícil para mim começou ali. O meu parto foi tranquilo até a Zoe nascer. Depois que a Zoe nasceu, começou assim, é como se eu tivesse entregue, ó, entreguei aqui a Zoe, mas agora eu tenho que lutar, agora eu tenho que ir pro segundo round. Teve um vídeo que vocês me viram que eu tava de rosinha com a Zoe no colo, eu tava com a voz bem fraquinha, foi porque foi depois de tudo isso. Então, depois que a Zoe nasceu, pra mim, foi ali que eu comecei a trabalhar. Então, já tinha tirado a placenta, foi depois de tirar a placenta, por sinal. Não dava pra entender o que estava acontecendo de fato, só dava pra ver que eles estavam tentando remediar aquela situação. E muito sangue saindo, eles colocaram aquele balãozinho e falou, olha, se esse balãozinho não estancar o sangue, a gente vai pra uma cirurgia, pra uma sala de cirurgia. E eu falei, Nicolas, eu sei que você tá curtindo a Zoe, mas ora, porque a gente não sabe o que vai acontecer, eu não quero fazer cirurgia. E Nicolas, com muita fé, né? Nicolas, Larissa, fica em paz, fica tranquila, não vai acontecer nada. E ao mesmo tempo a gente olhava aquela situação ali, o sangue não parava. E aí depois que eles colocaram esse balãozinho, que eu não tô explicando de maneira técnica, porque eu realmente não sei. Depois que eles colocaram esse balãozinho, ainda tinha, né, aquele caninho saindo sangue, mas foi diminuindo. E eu parei de perder sangue, só que eu já tinha perdido muito sangue, eu já tava pálida, já tava sem cor, né, com a boca pálida. Nicolas falava que eu tava branca. E aí foi quando eu fui me recuperando, eles conseguiram estancar o sangue com esse método do balãozinho. E ali foi quando eu fui me restabelecendo. E aí eu chamei a médica pra conversar, ela meio que finalizou ali. Só que é aquilo, finaliza, sai. E aí eu chamei ela pra falar, olha, assim, o que aconteceu? Ela tentou me explicar e o que ela basicamente falou era que eu vou falar o que eu entendi, porque até agora eu não entendi muito bem tudo. Era tudo em inglês, né? E aí o que ela falou foi que quando a mãe tem o bebê, o útero contrai. O meu caso foi o oposto, o meu útero expandiu e deu uma hemorragia pós-parto. Gente, eu confesso que eu não sei nem explicar o que aconteceu ali. Porque eu perguntava pra ela, tá, o que ocasionou isso? E ela falava, isso é um risco que todas as... Sabe aquele médico americano, né, que assim... isso é um risco que todas as mães correm, todas as gravidinhas correm esse risco. Tá, mas eu sei que todo mundo tem esse risco, mas em mim, o que em mim fez com que isso acontecesse? Porque você estava lá, né? Você fez o meu parto. E ela falava, olha, isso é um risco, pode acontecer e aconteceu com você, sabe? Então, assim, ela não me deu muitos detalhes. Até agora eu não sei detalhes técnicos do que aconteceu comigo. Eu sei é que a primeira luta foi com a vida da Zoe, depois a Zoe nasceu, e a segunda luta foi com a minha vida, né? E aí, pra finalizar, gente, que essa história já tá bem longa, pra finalizar, no dia seguinte, eu gravei aquele vídeo, eu tava bem fraquinha. A gente recebeu uns amigos nesse dia pra conhecer a Zoe. Eu tava bem fraquinha. Naquele dia eu não tava nem assim muito disposta pra receber ninguém. Só que um desses amigos nossos, ele é um homem de Deus, sabe? E ele orou pela gente, orou pela Zoe. Ele entregou muita coisa pra gente, inclusive sobre o nome da Zoe, sobre o propósito da Zoe, entregou muita coisa pra gente da parte de Deus. E uma das coisas que ele falou foi: você vai ter alta amanhã. Deus manda te dizer que você vai ter alta amanhã. E aí o amanhã chegou. Só que quando o amanhã chegou, a médica entra na sala e diz que eu piorei e eu ia precisar de transfusão de sangue e que eu não iria embora naquele dia.
E aí eu falei, meu Deus, Deus falou um monte de coisa através dele. Só que isso aqui deu errado, porque ele tá falando que eu ia ter alta hoje e a médica tá falando que eu piorei, vou precisar de transfusão de sangue. E aí eu precisei colocar um acesso. Doeu pra caramba aquele acesso. Foi péssimo, foi muito ruim. Eu tava, sabe, já dando de mamar pra Zoe, querendo desfrutar da Zoe, com acesso que tava doendo, foi péssimo. Aí colocaram uma bolsinha de sangue, depois colocaram mais uma bolsinha de sangue. E aí foi quando eu fui melhorando, mas eles falaram, olha, você só vai ter alta amanhã. E eu falei, Deus, por que você entregou uma profecia incompleta? Ou então assim, ou então um profeta errou, né? Fiquei pensando. E aí eles coletaram meu sangue e foram fazer mais um exame para verificar se eu tinha melhorado ou não. E aí depois que eu recebi essas 2 bolsinhas de sangue de transfusão, eles coletaram o meu sangue para ver se estava tudo ok. E se não tivesse tudo ok, eu receberia mais sangue. Se tivesse tudo ok, eu estaria pronta para ter alta no dia seguinte. Só que quando foi 11 horas da noite, entra um médico na sala, me dando alta 11 horas da noite. Eu tive alta 11 horas da noite. Você conhece alguém que teve alta 11 horas da noite? Nem eu. Então, pra mim, quando eu vi que era 11 horas da noite, eu tava tendo alta, eu falei, cara, Deus cumpre o que promete. E tudo que ele falou vai se cumprir. Porque o mais difícil, que era eu ter alta naquele dia, foi um dia que eu recebi uma má notícia, um dia que, bom, eu nunca vi um hospital dar alta pra alguém 11 horas da noite. Então eu falei, cara, se Deus cumpriu o que era impossível acontecer, todo o restante vai se cumprir também. O hospital é aqui pertinho de casa, então quando foi 11h30, a gente já estava dentro de casa. E essa foi a minha experiência, para além do vídeo que vocês já viram. Por isso que eu não dei muitos detalhes aqui de como foi, nos mínimos detalhes de comida, de outras coisas, porque esses detalhes já estão nesse vídeo da maternidade. Eu quis trazer aqui nesse vídeo só aquilo que eu não pude falar lá, aquilo que não saiu lá naquele vídeo, que é talvez o mais importante. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, a vitória que a gente recebeu quando a gente saiu daquele hospital no dia 10. E é por isso que eu falo que a gente entrou um e saiu o outro. Porque nós fomos transformados, nós vivemos testemunhos com Deus, sabe? A gente viu a mão de Deus, a gente teve a certeza de que fé é a certeza, e a gente viu o cuidado de Deus com a gente em cada detalhe. A gente viu o cuidado de Deus em cada detalhe. E agora a gente está em casa com a nossa promessa, que Deus é um Deus que cumpre o que promete. Essa é a mensagem que eu quero que vocês saiam carregando desse vídeo, sabe? Eu não quero que vocês, principalmente você, mamãe que está me assistindo, que você saia daqui com um peso de, nossa, eu não quero que aconteça isso comigo, sabe? Não. Ore pelo seu parto. Eu tô aqui compartilhando com vocês que Deus é um Deus que traz vida, Deus é um Deus que cuida. Não pegue as experiências ruins de outras pessoas e traga para você com medo. Pelo contrário, entenda que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. E quem é o amor? Deus é amor. Então, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não conhece a Deus. Porque é impossível você conhecer Deus e continuar sentindo medo. Eu sempre falei, eu e Nicolas, a gente sempre falou que a gente vai ter mais filhos. A gente quer ter no mínimo 3 filhos. E aí você pode olhar para essa história e falar, meu Deus, Larissa, se o primeiro parto foi assim, eu acho que você já vai mudar de ideia, né? Todas as nossas próximas experiências de parto serão incrivelmente maravilhosas. No final, essa médica veio falar pra gente que assim, olha, não sei se vocês vão querer ter mais filhos, mas isso que aconteceu pode acontecer de novo. Isso que aconteceu agora, se aconteceu uma vez, provavelmente, independente se você fizer parto normal ou cesárea, vai acontecer de novo. A gente não aceita isso pra nossa vida. E os nossos próximos partos serão, para a honra e glória do Senhor, incrivelmente maravilhosos. Isso não vai nos impedir de continuar colocando filho nessa geração, porque numa geração onde muitos casais estão se acovardando, querem não ter filhos ou um só, já está muito bom. A gente quer ter no mínimo 3 e essa conta não diminui não. A luta desse parto foi bem grande, foi bem intenso. Eu digo que foi o dia mais feliz e o dia mais intenso da minha vida, mas um dia que a gente pôde ver a boa mão do Senhor sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E é por isso que eu queria compartilhar isso aqui tudo com vocês, para deixar registrado também que, assim como a Zoe, você tem a vida como a vida de Deus. É isso. Essa foi a real história do parto da Zoe. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Tem uma playlist aqui no canal só falando sobre propósitos, sobre
vida nos Estados Unidos. Tem playlist aqui no canal falando sobre maternidade, mostrando como foram algumas consultas aqui nos Estados Unidos. Enfim, se inscreve no canal, deixa seu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo.